São os armários embutidos em que as panelas ficam guardadas, os utensílios ficam guardados, os vasos ficam guardados, fica tudo ali guardado quando a gente precisa, o eletrodoméstico, o espremedor de frutas, o liquidificador, fica tudo guardadinho, a gente precisa, abre, pega. Mas naquela época era o contrário. Os vasos, eles eram colocados em destaque. Eles eram colocados na sala. Por quê? Até porque a quantidade de vasos, irmãos, não era pouca. Porque tudo era armazenado em vasos. Tudo era armazenado nos vasos. Era o óleo, era o trigo, era o alimento. Tudo era armazenado em vasos de barro. E nós observamos também, irmãos, que muitas das vezes eles usavam também os vasos de barro para retirar a água dos poços. Os poços fundos, como nós sabemos, se fazia ali, o vaso amarrava, se colocava dentro. Por quê? Porque o metal era caro. Não se fazia como nós temos a facilidade de termos hoje um balde de metal, de plástico. Óbvio que seria, se fosse fácil ter, né, iria se usar o plástico, o metal. Mas eles usavam o barro, porque o barro era facilmente encontrado, material facilmente encontrado. E hoje, para se achar um moleiro artesanal, é quase o último eu conheci lá na minha cidade, em Casimiro, já morreu há vários anos. Eu não conheço outro na cidade. Alguém conhece algum por aqui que faça vasos artesanalmente? Um artesão? Não, né? É difícil de ver. É uma profissão hoje que praticamente está em extinção. Mas na época de Jesus não. Muitos eram os oleiros, muitos eram aquelas pessoas que trabalhavam porque a demanda era grande. A necessidade de vasos era grande. E aí, irmãos, nós vemos que a função do vaso, primeiramente, era transportar, retirar a água do poço, retirar a água, armazenar a água e conservar. E os vasos na casa do Senhor, irmãos, eles também têm a mesmíssima função. Eles também escondem, como diz o título aqui, irmãos, dessa festividade, desse congresso. Fala a respeito dos vasos, porque os vasos também eles servem para transportar. E eu quero começar te dizendo que os vasos servem para transportar. Os vasos da casa do Senhor servem para transportar a glória de Deus. Servem para transportar a presença de Deus. Servem para transportar o Espírito Santo de Deus. Porque esse é um tesouro que o Senhor tem escondido nos seus vasos. E eu quero te dizer também que assim como naquela época, o Senhor, as casas, eram colocados os vasos à mostra, em que todos que chegavam observavam os vasos na casa daquele que chegava. Eu quero também te dizer em nome de Jesus, que o Senhor da mesma maneira, irmãos, o Senhor faz hoje. Ele coloca os seus vasos à mostra. Ele coloca os seus vasos em destaque na sua casa, para que quando as pessoas cheguem, possam contemplar aqueles vasos, irmãos, de menor valor, aqueles vasos que acondicionam menos e aqueles que acondicionam mais. A capacidade, aleluia, não de se fazer algo, mas a capacidade de armazenar, de guardar em si, de reter em si o Espírito de Deus. Aleluia. Agora Paulo vai falar à igreja de Corinto. A cidade de Corinto, irmãos, só para nós termos uma ideia, era uma cidade que ela era chamada a menina Corinto, porque era uma cidade mercantil e uma cidade onde alguns dos deuses eram deuses do comércio, da prostituição. Apolo era um dos deuses adorados. Corinto era uma cidade politeísta, ela adorava vários deuses, originalmente grega, porém na época ela estava
aleluia, debaixo do domínio de Roma, mas ainda guardava muito da cultura grega, porque ainda que eles estavam dominados sobre o domínio administrativo de Roma, eles, na sua cultura, eles eram gregos e possuíam muitos dos deuses do Olimpo. Eles possuíam e adoravam a esses deuses. E existia deuses ali, vários, e dentre eles existiam os deuses da prostituição. Era uma cidade em que o ser humano estava completamente entregue ao pecado, completamente esquecido de Deus, da justiça, das coisas boas, até que o apóstolo Paulo, então, cheio do Espírito Santo de Deus, abre a igreja, inicia a igreja de Jesus em Cristo. E lá naquela cidade, não demorou muitos anos, irmãos, começou então, agora, a igreja de Corinto a apresentar problemas, a apresentar necessidade de estar o olhar do apóstolo Paulo direto sobre a igreja. A igreja começa a apresentar problemas porque começam a se levantar falsas doutrinas, começa a se levantar a heresia dentro da igreja. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade pagã, uma cidade politeísta, uma cidade que adorava muitos deuses. Agora eles convertidos ao Senhor, e no que eles se convertem ao Senhor, a conversão ela não foi, irmãos, na sua totalidade. Eles começaram a trazer os costumes da cidade de Corinto para dentro da igreja de Cristo. Eles começaram agora aquelas práticas que deveriam ter sido deixadas para trás, as práticas que antes eles faziam quando estavam no mundo. Eles começavam então a encobertamente a trazer heresias ao meio do povo de Deus. E ali, irmãos, a igreja começa a apresentar. E algo que me chama a atenção, irmãos, é que primeiramente Satanás, ele começa a levantar no meio do povo de Deus aqueles que começam a questionar a autoridade de Paulo. Irmãos, entendam uma coisa: a mentira, ela, quando nos é trazida direto, quando chega uma mentira inteira, a gente facilmente rejeita. A gente tem a tendência a rejeitar. Ela nos causa rejeição. Mas quando uma mentira vem entremeada de verdade, ou quando a palavra de Deus ela é distorcida, é muito mais fácil de nós aceitarmos. E Satanás sabe disso. O adversário, ele sabe disso. Primeiro ele começa o quê? Ele trazendo dúvida ao coração da igreja, porque ele começa dizendo assim: será verdade que Paulo tem autoridade? Será que Paulo é detentor de toda essa autoridade? Quem é o apóstolo Paulo? Começa então, irmãos, a questionar a autoridade do apóstolo que estava direcionando a igreja, que estava através do Espírito Santo de Deus conduzindo a igreja de Cristo, que havia aberto a igreja, que havia aberto aquele trabalho. Irmãos, agora eles começavam já a se movimentar numa rebelião. Eles começavam já a se movimentar, irmãos, para começarem a rejeitar, aleluia, a direção do apóstolo. E Satanás, com isso, quando ele lança dúvida, porque ele sabe que Deus não opera na dúvida. O Senhor, ele não vai operar na nossa dúvida. É necessário que nós tenhamos fé e a nossa fé esteja firme no Senhor para que o Senhor opere, porque diz a palavra do Senhor, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só agradamos ao Senhor através da nossa fé. E Satanás, ele sabe disso. O meu inimigo, o teu inimigo sabe disso. E ele começa logo a levantar a dúvida. Ele começa logo a levantar o questionamento. Mas será que ele está autorizado? Será que ele está na direção de Deus? Mas será que o Senhor realmente deu a direção? Será que ele está orando? Mas
não está sendo usado pela carne? Será que ele não está sendo levado pela sua própria vontade? Será que não é a vontade dele que está prevalecendo? Quando entra o será, começa o perigo. E agora, Satanás, sabendo disso, começa a perceber que no meio da igreja, e aí já é um ditado que nós escutamos no mundo, irmãos, mas que bem cabe aqui, que uma laranja, não é isso? Quando ela está podre no saco, ela faz o quê? Mas a Bíblia ela vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque quando um está insatisfeito, quando um está com o seu coração cheio de amargura, de rancor, ele começa a contaminar. Vejam que possivelmente ele vai conseguir contaminar pelo menos quem está mais perto dele. É verdade. Porque ele começa, aquilo, a boca fala do quê? E aquilo que está no coração daquele homem, aquela inquietação, aquela insatisfação, ele começa a multiplicar. Era isso que acontecia agora na igreja de Corinto. Eles começavam, irmãos, a se movimentar, e através dessa movimentação, dessa inquietação, começava então a Satanás a trazer heresias, irmãos, encoberta, porque agora a heresia não era algo que estava esclarecido, não. Eles começam a tentar introduzir novas doutrinas, eles começam a tentar introduzir novos costumes, coisas, irmãos, que não era para estar dentro da igreja do Senhor. E infelizmente a igreja do Senhor não está distante disso hoje. Infelizmente, na igreja do Senhor, até porque Jesus se aproxima, eu tenho tido um compromisso, tenho recebido do Senhor esse compromisso, irmãos, de anunciar e não me calar, aleluia, em dizer que Cristo está voltando. E porque Cristo está voltando e os sinais do lado de fora já estão claros, eu quero te dizer que os sinais dentro da igreja também, porque a igreja do Senhor ela tem se contaminado, assim como a igreja de Corinto, ela permitiu, irmãos, que entrasse no meio dela a insatisfação, que entrasse no meio dela as heresias encobertas, os costumes que eram estranhos à casa de Deus, aleluia, e agora começavam a contaminar. Nós vemos no capítulo 5, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Gálatas, que ele começa, aleluia, Satanás a trabalhar de uma maneira tão terrível, que começa a colocar coisas no meio da igreja, aleluia, que eram abomináveis aos olhos de Deus. E o que é ser abominável aos olhos de Deus? É ser detestável, é ser algo que o Senhor não suporta. Agora os coríntios eles começam a receber, e aí o que acontece? O apóstolo Paulo sente a necessidade de então escrever uma carta a eles, porque veja, eles começam a questionar a autoridade paulina, eles começam a questionar, e aí eles começam secretamente, devagar, aos poucos introduzindo. Porém, como eu disse, irmãos, nós não podemos ser um pedacinho, porque qualquer coisa, qualquer pedacinho que venha manchar as nossas vestes, nos impedirá de entrar nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro se aproximam, a volta de Cristo se aproxima. A cada selo que é aberto, Satanás tem ganho mais poder,
tem sido liberados mais demônios com autorização, irmãos, para estar contaminando assim, irmãos, um número maior de pessoas. Por quê? Porque ele sabe que as nossas vestes precisam estar brancas, as nossas vestes precisam estar impecáveis, porque ninguém vai se apresentar diante do Senhor, ninguém vai se apresentar que não esteja com as vestes prontas para as bodas do Cordeiro, ninguém vai entrar pelas portas, porque bem podemos, irmãos, estar na congregação dos santos, é verdade, poderemos estar, mas para estarmos naquele dia como vasos aprovados pelo oleiro, como vasos aprovados para toda boa obra, irmãos, precisamos estar prontos. Aleluia. Glória a Deus. Nós não poderemos ter nenhuma manchinha. Temos que estar limpos, completos. Aleluia. Para a glória de Deus. E ali ele vem e ele diz assim, olha, primeiro ele diz que foi o Senhor e não ele, mas foi o Senhor que fez resplandecer a luz. Foi o Senhor que fez resplandecer a Cristo no coração do apóstolo. E ele começa reconhecendo, irmãos, a sua fragilidade enquanto vaso do Senhor, enquanto dependente da glória de Deus, enquanto dependente do Senhor. Sabe o que o Senhor quer te dizer e me dizer aqui nesta noite? Que não é pela força do meu braço, não é pela minha força, nem pela minha palavra de persuasão, porque eu aqui, irmãos, posso falar da maneira melhor possível aqui que eu possa falar, eu posso trazer aqui uma palavra de convencimento, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, se o Espírito Santo de Deus não estiver no meio da igreja falando ao teu coração, falando ao meu coração, isso nada adianta. Foi isso que eu iniciei aqui a preleção desta noite, falando desta maneira, é pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo ele começa ali dizendo, justificando, ele dizendo, olha, eu sou vaso de barro, aleluia, glória a Deus, eu sou apenas um vaso de barro, mas contendo dentro de mim um tesouro, irmãos, inestimável. Ei, você que é vaso de barro na mão do Senhor, o Senhor tem depositado em ti um tesouro, o Senhor tem depositado o Evangelho de Cristo na tua vida. Ei, quero te dizer mais uma coisa nesta noite, aleluia, é para que você venha armazenar o tesouro do Senhor, mas é para mais do que isso, é para transportar a glória de Deus, é para que a glória do Senhor seja manifesta na tua vida, é para que através da luz do Senhor que brilha em ti, é através da manifestação do sal da terra e da luz do mundo, os homens que habitam em trevas olhem para a igreja do Senhor, aleluia, e sejam salvos através da glória de Deus. Glória a Deus. O apóstolo ele começa, ele diz, olha, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi Ele que fez resplandecer na face do Senhor, não foi eu, aleluia. E ele prossegue, ele diz assim, olha, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Vasos de barro, irmão, que precisam estar aqui no estado, que precisam estar na casa do Senhor para que sejam vistos. Os vasos do Senhor precisam estar na casa do Senhor para serem vistos. Os vasos do Senhor precisam estar na casa do Senhor, no local de chegada da casa do Senhor é para serem vistos. Porque a glória do Senhor, ela precisa invadir a tua vida. A glória do Senhor precisa estar sobre a tua vida. Porque a glória do Senhor, ela vai resplandecer sobre ti. A glória do Senhor, por isso o Senhor grita hoje aqui nesta noite, e o Senhor fala assim, clama em alta voz e diz, levanta
glória do Senhor vem descendo sobre ti. Sabe o que o Senhor me diz nesta noite, mulheres do conjunto do Senhor? É que há vasos aqui que têm sido emborcados. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor me diz pelo Espírito Santo de Deus? Que os cuidados deste mundo, nele anda lavassúria, tem confundido. Aleluia. E tem confundido porque o tempo não é mais, irmãos, não tem tempo. A igreja do Senhor não tem tempo. Em breve será retirada da face da terra. Em breve tudo está pronto. Ai, jamais devolvas, tudo está pronto. Uns acreditam que vamos passar pela grande tribulação, outros acreditam que não vamos passar. Mas eu quero te dizer, eu esses dias estava, Senhor, isso me aflige. Deus, eu estou aflita com isso. Meu Deus, será que vamos resistir, Senhor, se tivermos que passar pela grande tribulação? Senhor, será que vamos resistir? E aquilo me angustiou durante um dia inteiro. E eu comecei a questionar com Deus. E eu falei, Senhor, eu acho que eu não consigo. Deus, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, eu não vou resistir se o Senhor não levar a igreja. E eu com medo, assustada. E sabe o que o Senhor no final do dia ele me disse? Ele disse, ei, assim como eu era com os apóstolos, eu sou com a minha igreja. Ei, assim como eu tenho te sustentado, eu te sustentarei. Ei, acaso sou eu aquele que tenho posto o selo sobre a minha igreja e me esqueceria da promessa que eu fiz? Deus de poder e glória, acaso sou eu homem para mentir? Acaso sou eu homem para me enganar? Aleluia, glória a Deus. E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu na minha carne, eu me angustiei a alma. Eu falei, Senhor, como vai ser? Eu olhei para os meus filhos e eu disse, meu Deus, eles são tão pequenos. Aleluia. Será que não suportar? A marca da besta está pronta, todo o governo está pronto, está tudo pronto para ele governar. Se ele ainda não nasceu, ele provavelmente já está perto de nascer. Ele já talvez seja até um homem já formado, o anticristo, ele está aí, tudo está se cumprindo. E irmãos, não há mais tempo. Os vasos do Senhor têm que ser pegos como as virgens prudentes. Eles têm que estar cheios de óleo, eles têm que estar cheios do azeite, eles têm que estar cheios da presença de Deus, porque senão não iremos suportar. Glória a Deus. Glória a Deus. O tesouro valioso que está colocado sobre a tua vida, que é o Espírito Santo de Deus, não for conservado, quero te dizer que você não vai suportar. Glória a Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coluna. Irmãos, entendem o mistério do vaso agora? Começa a entender que o vaso, ele precisa estar direitinho, não pode estar rachado, porque um vaso rachado, o Senhor desce do trono, e aí sabe o que acontece? Ai, Xanai, devolvas, desce pela rachadura, aí você se enche da presença de Deus aqui, você glorifica o nome do Senhor neste lugar. O Senhor me usa em profecia para contigo, porque isso é maravilhoso, irmãos. Eu sou pentecostal, eu gosto, mas eu quero te dizer que o que precisamos guardar é a palavra do Senhor. É ela que vai te sustentar dentro da tua casa. Ai, Xanai, é quando foi louvado aqui hoje nesta noite, é quando já não temos força, é quando já não temos vigor, que lemos a palavra do Senhor, abrimos e encontramos a vida dele. Encontramos o Senhor falando conosco, encontramos o Senhor nos enchendo. Então, irmãos, porque eu quero te dizer com isso, é tempo de arrumar a casa.
coisas que vão ficar. Porque essas coisas vão ficar. Porque a nossa casa bonita, por mais bonita que estejam os nossos armários embutidos, é maravilhoso, mas vai ficar. Glória a Jesus. O nosso carro, muito bom, confortável, Deus tem abençoado com confortável. Eu não estou nem acreditando de tanto conforto. Que maravilha para quem andou tanto de bicicleta. Glória a Deus por isso. Para quem subiu tanto morro de bicicleta, para quem andou tanto, agora eu ando de carro confortável, eu glorifico a Deus, porque eu muitas vezes saía machucada as pernas, porque eu sempre desajeitada, o pedal batia, eu vivia com as pernas raladas, porque eu sempre escorregava, rasgava a perna. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas ele vai ficar. É maravilhoso, mas ele vai ficar. Ele não vai, ninguém vai levar. Sabe o que você vai levar contigo? Quem arrisca dizer? Havendo profecias, você sabe. Havendo línguas estranhas, você sabe. Sabe o que tu vai levar? O amor. A única coisa que vai permanecer para a eternidade é o amor. Por isso o Senhor diz assim: olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ah, irmãos, olha o mistério do Senhor. Irmãos, temos perdido tempo, nos afligido muitas das vezes. Chega um congresso, chega uma festa, aí a gente se aflige com a cor da roupa, e a irmã escolheu uma cor que não vai agradar. Ah, mas aí a outra escolheu um sapato que não é. Eu queria roupa branca, eu queria roupa preta, eu queria azul, eu queria verde. Irmãos, não tem mais tempo para isso não. É do jeito que vier para se encher do Espírito. Seja azul, seja verde, seja branca. É preciso buscar a presença de Deus. É preciso buscar consertar os vasos. Arruma a tua casa, aleluia, te diz o Senhor nesta noite, para que não sejamos pegos desprevenidos, para que não sejamos pegos, irmãos, no piscar de olho, a igreja seja levada e nós venhamos a ficar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele trazia no corpo dele as marcas de Cristo, porque ele havia muitas vezes sido açoitado. Aleluia. E não são açoites, irmãos, muitas das vezes como nós levamos da língua, né? Dói também, né, irmãos? Dói também. A língua também consegue ser pesada, ela dói também. Mas o apóstolo Paulo, ele levava os açoites da língua e levava os açoites da carne, porque ele era literalmente açoitado. E ele trazia essas marcas no corpo, mas ele trazia essas marcas no corpo com alegria na alma, porque